Uma produção Last place at the end of lap one comes home to win. What the f is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it? Sejam muito bem-vindos ao 20º episódio do Domingos para falarmos do Grande Prémio dos Estados Unidos, localizado em Texas, na cidade de Austin, que é ali como quem vai e depois corta à esquerda. Precisamente. Antes de coisa. Beatriz e João, como estão? Olá, Tiago, tudo bem? Bem, Obrigado. obrigado, Santiago. Muito bem, muito bem. Obrigado. Bem, foi uma boa corrida. Foi incrível. Foi a melhor Eu corrida da gostei. época até agora. Eu diria. Tu achas que foi a melhor corrida até agora? Oh, Já. Qual é que foi então? Sabes no BBC, no Radio 1, eles têm uma rúbrica que é Unpopular Opinion, não sei se já ouviste. Can you give us your unpopular opinion? Something until now that you've been scared to say. Tu, Não, mas eu todas as unpopular opinions de sempre. num rácio de importância para o campeonato para excitamento de corrida, não bates isto, porque há zero importância para o Isso é campeonato. uma métrica muito específica. Tens Zero. aí. Isto é feijões. Para uma corrida a feijões foi incrível. Sim. Ok. Eu ainda estou a tentar pensar. É que essas são aquelas perguntas. Eu tenho a certeza que esta não é a melhor corrida, mas não me vem nenhuma à cabeça agora. Abu Dhabi o ano passado. Vale? Mas não precisas de ir tão longe, quer dizer, houve tantas corridas este ano que tiveram muito mais, mas esta foi ok, ok, de acordo. Pronto. Continua Não, a mas dizer, foi, pá, diz uma. foi Diga de uma, facto bom. diga uma. Epá, agora não me lembro. Foram todas tão boas. Sei lá, Japão. Japão foi bom, que tu não gostaste, João, que tu ficaste um bocado... Não, Japão foi bom. Uma corrida de meia hora foi ótimo. Foi Uma horrível. corrida de meia hora Não, foi excelente. mas houve corridas melhores, não que eu me lembro delas, mas houve corridas melhores. Singapura foi um espetáculo. Foi tão bom. Come and give us your unpopular opinion. Bem, não sei, houve outras boas, mas esta também foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá então discutir a mesma. Treinos, novidades dos treinos. Poucos, mas Não, especial. já temos mais um piloto QB confirmado para o ano. Bem, confirmado. Ele não está só para quem não confirmado. conhece Ele está aqui pendente de uma data de coisas. Só para quem não conhece a fiabilidade dos carros de F2. Isto acho que é a primeira vez que o lugar de um piloto na Fórmula 1 está dependente do carro dele se aguentar durante 2 corridas. Mas eu achava que isto estava pendente da performance dele e não propriamente do carro. Pois, mas Podes explicar isso, isso não é? um bocadinho melhor, João? Então ele tem de ter pontos para ter a super licença, para ter Certo. pontos tem de acabar no top 6, creio eu. Tem que ficar em quinto ou sexto, não é? Eu tinha visto qualquer coisa Não, sobre... neste momento está em terceiro, tem de ficar em sexto no campeonato. Uhum. E depois depende do que ele marcar e do que os outros marcarem, mas Ele, que estamos a há um falar cenário do Logan Sargent, não é? do Logan Sargent, exatamente, desculpa, o piloto sim. americano, de Carlin, cuja carreira basicamente o ano É passado muito boa. tinha acabado. Ele o ano passado teve assim a guiar o que havia. Fez assim meia época na F3 na Charuz, fez uns pescados em LMP2, e de repente a Williams, que de repente, por coincidência, tem donos americanos, decidiu torná-lo junior driver de um dia para o outro, assim. E agora, pronto, ele tem feito uma época boa na Fórmula 2, houve uma altura em que estava a lutar pelo título, mas entretanto foi-se abaixo um bocadinho. Mas para rookie na Fórmula 2 acho que fez um bom trabalho. E agora de repente fez uns treinos fez a FP1 para a Williams, não é? Em Austin, e
Pá, 5 minutos a seguir aos treinos, deram-lhe um contrato para as mãos e ele assinou e pronto. E... Mas desde que acaba em quinto ou sexto. Estive agora a confirmar, antes ele acabar em quinto ou sexto, recebe os pontos, ou em quarto, 2 pontos que lhe ou em faltam. terceiro. Sim. Sim, ou em está bem, mas segundo. tem que acabar pelo menos em sexto para receber os 2 pontos que lhe faltam da Super A License. questão é que o João até nem vai, até confia nas capacidades do rapaz. Parece é que tem medo do carro. Uhum. Sim, eu acho que há um cenário em que o Logan Sargent não fez nada de mal e o carro dele o deixa ficar para trás. Simplesmente não está lá. Porque tem acontecido esta época a torta e direito. Pilotos com o Theo Porcher, por exemplo, a quantidade de problemas técnicos que ele tem tido esta época, basicamente, assim, ele também fez porcaria ele próprio, mas só os problemas técnicos puseram-no fora da luta pelo título com o Drugovich. E não admirava nada, quer dizer, não me admirava nada. Ninguém ficaria surpreendido se o Sargent acabasse por perder o 6º lugar no campeonato porque o carro dava ao berro. São 40 pontos, não é? Que é preciso, que são precisos para ter a Super License. Ter a Super License, sim, ele precisa dos 25, ou o que é ou dos 20, o que seja, não sei. Pronto, já sabem, mas sim, precisam de 40 pontos, aconteça. pessoal. Se quiserem. Esperemos que não aconteça. Esperemos que corra tudo bem e que o Logan vá para a Williams. Se não, o que é que vai para a Williams? O que não falta aí são pilotos, Ricardo. Não, o Ricardo disse que não quer. Não, o Ricardo já disse à Williams e à Ricardo, Haas. entretanto, não sei se vocês viram que havia uns rumores do Ricardo ficar como reserve driver na Red Bull. Eu acho que é mais do que rumores. Ele já disse que não. Não, ele não disse que não. Tinha assinado nada. Ele disse que não tinha assinado nada, mas está a falar com toda a gente. Pronto, mas ele disse à Williams e à Haas que não estava interessado. Sim. Eu acho que ele agora está interessado em hipismo. Ele disse isso. Sim, Mas o highlight do Ricardo este fim de semana foi entrar no paddock de cavalo na quinta-feira. Blue Horsey McHorse. Vocês acham que esta atitude do Ricardo mais brincalhona o tem prejudicado? Não, de todo. Não, acho que o que o tem prejudicado é não conseguir guiar uma McLaren. Que me parece sabes que claro. ele fez uns comentários muito interessantes este fim de semana, não sei se vocês viram, mas eu ele vi. falou um bocadinho experimentos, tipo, sem dizer nada. Eu achei interessante, por acaso achei interessante. Ele falou um bocadinho sobre o Delta Performance entre ele e o Lando Norris e disse que obviamente não tirava mérito à técnica do outro e que ele era muito bom piloto, mas que no caso o que acontecia muitas vezes é que eles chegavam depois das sessões e das corridas, etc. E ele não sentia o carro da mesma maneira, não sentia aqueles picos de performance que o Lando Norris diz que o carro tem. E foi um bocadinho mais específico que isso. O que ele explicou, o que ele disse, e isto é interessante e como falámos, o que ele disse é o seguinte: o Norris olha para os vídeos dos outros carros e pensa, quem me dera eu ter este suporte do carro na entrada, ter a traseira tão sólida na entrada. Só que ele nunca teve um carro assim. Exatamente. Pronto. Ele disse um bocadinho ignorance is bliss, não é? Exatamente. O Ricardo, a vida toda tem guiado carros que lhe dão estabilidade na entrada da curva e agora está a guiar um carro que não lhe dá. Portanto, ele espera do carro uma coisa que o carro não lhe dá. O que é mais difícil do que só ter conduzido aquele carro sempre, não é? Exatamente, do que tu, desde o início da tua carreira tens aquele carro, já estás habituado àquela característica do carro e, ok, claro que se tivesses mais estabilidade na traseira, claro que poderias fazer outras coisas, mas tu já estás habituado àquilo, enquanto que o Ricardo está habituado a outra coisa. Não é desculpa, porque um bom piloto... João, essa desculpa parece um bocado aquela do... diga qual é o seu pior defeito. E a pessoa responde, sou demasiado perfeito. Sou muito perfeccionista às vezes, sabe? Perco demasiado tempo para ser demasiado perfeccionista. Não sejas aziado. Não sejas aziado. Sabe? Eu sinto que sou muito humilde. A ser humilde. Não devia ser. Toma compensando. Eu sei que o Ricardo tem sido fraco, mas quem tem sido especialmente fraco esta época tem sido a McLaren. E isso, pronto, isso depois passa. Estamos a compensar e isso vai ao sítio. Mas a verdade é essa, que por muito mal que o Ricardo tenha sido, a McLaren, eu tinha dito que a McLaren tinha potencial para lutar pelo campeonato do mundo deste ano. E o que é que estamos a ver? Nem um carro na Q3 eles conseguem ter. Percebes? É mais por aí. Eu acho que a Red Bull é que não recebeu o briefing este ano e ou seja, não está na competição que os outros estão, percebes?
A Red Bull é que está mal. Os outros estão Ok, todos, tá os parte. outros estão todos a lutar bem. Mas pronto, enfim, Foi não do cost interessa. cap. Foi Olha, dos, só- foi dos só um 150 mil último euros que eles gastaram mais do cost cap. Só para fecharmos este tema aqui dos pilotos, confirmo-me só, já fica tudo fechado, não é? Com o Logan Sargent está tudo fechado. Oh, não, falta a AS. Falta a AS Falta um ainda. lugar na Ásia. Falta um Exatamente. lugar na Ásia. O Mick supostamente nem está na luta. Portanto, é entre o Mick, o Giovinazzi, que rebentou o carro na FPU. Portanto, o Giovinazzi está... Depois pronto. do Jenny Haas ter dado a boca do Mick, Exatamente. esse gajo não me arranja pontos e é caríssimo. Pois. E Está depois sempre a ter acidentes. o Giovinazzi nem sequer tem a hipótese de arranjar pontos a ninguém e rebenta o carro na mesma. É Portanto, isso. acho que o Giovinazzi não vai ser. Portanto, parece que é entre o Mick e o Hülkenberg. Eu gostava de ver o Hulkenberg de volta à F1. Vamos ver. Eu sou fã. Tenho saudades dos tempos em que vinha de uma só vez uma fornada de pilotos tipo Norris, Russell e Albon. Agora falamos de ilustres desconhecidos outra vez. Tens De Vries, Sargent e Hülkenberg. Mas que estrelas. Pronto, ao menos temos o Piastri. Ao menos isso, bem visto. Antes de falarmos do Grande Prémio, pequena nota para o Dietrich Pois é. Mateschitz, que era um dos donos, um dos cofundadores da Red Bull. 49%, não era que ele tinha? Tinha muito. Tinha Era demasiado. 49%. Chegava para pagar as contas. Pronto, ó João, acho que esta pergunta é mais direcionada para ti. Qual é que é a importância deste senhor e o que é que ele mudou de facto na Fórmula 1? Sabes que isto tudo começou, o envolvimento do Dietrich e da Red Bull na Fórmula 1 começou com o pai da namorada do Ricardo, com o Gerhard Berger. Ah, sim. Foi o primeiro Conta atleta essa história. a ser patrocinado pela Red Bull, porque ele é austríaco. Ok. Foi o primeiro atleta a ser patrocinado pela Red Bull, com ele convenceu o senhor a patrociná-lo, ainda nos anos 80, creio eu. E depois daí para a frente, pronto, foi o que se viu, não é? Obviamente E que a na Red Fórmula Bull, 1... que equipa é que era a Red Bull? Não, a Red Bull patrocinou o Gerhard Berger primeiro, Tipo pessoalmente. individual. Portanto, Sim. Depois comprou a Sauber, parte 50%, da não Sauber, foi? exatamente, Era metade da isso. Sauber, Ok. e passou a ser Sauber Red Bull em 95, creio eu. Depois ficou até 2002. Curiosamente, 2003, chatearam-se. Eu não sabia essa história, depois foi uma coisa que li durante estes dias. Chatearam-se por causa de um piloto. Não sei se sabes qual é que foi, João. Sei, eles queriam o Luciano Burti, mas o Peter Sauber queria o Kimi Räikkönen, que era fraco. Exatamente. O Kimi Räikkönen era É fraquinho. um miserável, não é? Portanto, o Luciano Burti era melhor. Diria. Pronto. Essa Eles foi... aí partiram a sociedade e compraram o que era a Jaguar. A Jaguar, sim. Exato, era essa a minha pergunta. Ok, Foi em Jaguar. 2007, para aí, 2006, 2007, por aí, que compraram a Jaguar, exatamente. A BMW Equipa comprou originalmente Sauber. do Jackie Stewart. Exatamente, era a Stewart, passou a ser Jaguar e passou a ser Red Bull. Mas há outras histórias interessantes com o Dietrich, por exemplo, uma delas envolve o próprio Daniel Ricciardo, portanto. Quando o Daniel Ricciardo estava a vir embora da Red Bull, isto foi uma história que eu ouvi em segunda mão, mas dentro da equipa, portanto tenho alguma confiança. Não, é assim, é capaz de ser inventado, mas foi isto que eu vi na altura. Que foi, pronto, obviamente que o Ricardo já estava em negociações com a Red Bull há muito tempo e a negociação começou mal e foi por isso que ele se foi embora. Porque eles começaram por oferecer-lhe metade do salário do Max, que obviamente que era absurdo, porque ele na altura estava a dar material ao Max no campeonato e ele ficou ofendido e com razão. Mas chegou uma altura em que o Ricardo aceitou uma proposta do Dietrich, pessoalmente o Dietrich, o próprio Dietrich ligou ao Ricardo e disse-lhe: olha, isto por ano. Sério? E o Ricardo aceitou. E então, mas ao mesmo tempo o Helmut Marko também estava a falar com o Ricardo e tinha mandado dar uma curva. Ui. Mas o Dietrich e o Helmut não estavam a falar um com o outro. Não sabia disso. Portanto, o Helmut disse, o Dietrich vira-se para o Helmut e disse: eu já tratei do Ricardo, está tudo ok. E o Helmut vira-se: é. E pronto, e mandou o acordo abaixo e o Ricardo acabou por ser embora só para Mas como é que mostrar que é o que Helmut mandava. Marko é o advisor? Tipo, como é que... Não, o Helmut Marko é o Head of Motorsport, ele é que manda no final de contas. E ele queria um bocadinho meter o pé no chão e dizer: eu é que mando aqui, e o negócio foi um bocadinho para água abaixo. Que estupidez. Ok, não sabia disso. Mas sim, eu acho que
a presença do Dietrich na Red Bull tem sido só coisas boas, e depois a presença do Helmut às vezes corre bem, às vezes corre mal, porque tu olhas para os pilotos que passaram pelos estábulos da Red Bull e há ali muito talento que foi um bocado deitado fora porque foi mal gerido, não é? Pelo Helmut porque o Helmut um dia acorda e decide despedir um miúdo do programa porque sim, e às vezes corre mal. Conhecido por ser um bocado Mas ao mesmo temperamental, tempo, né? mas ao mesmo tempo eles dão a oportunidade a muita gente e acabam por Claramente estão a fazer alguma coisa bem, não é? Sim, mas acho que um programa gerido com um bocadinho mais de cabeça, se calhar, e menos emoção, se calhar tinha... Outros resultados. Sim, tinha criado mais de 2 pilotos bons de Fórmula 1, que foi o que o programa da Red Bull criou até hoje. Não. Foi o Vettel e o Ricardo, mais ninguém. Não, o Vettel, E o Verstappen? o Ricardo, o Sainz. Não, o Verstappen não conta porque o Verstappen foi assinado para a Red Bull direto para a Fórmula 1. Foi, não era do programa, hein? Mas o Sainz era. Eu disse bons. Sim, estávamos a falar de bons pilotos, era o que o João queria dizer. Eu também, eu percebi. Ok. O Max, quando assinou pela Red Bull, já tinha garantido ir para a Fórmula 1, portanto não conta. Ok. Percebes? Eu estou a falar de alguém que tenha sido assinado novinho e que tenha ido, percebes? O Max para mim não conta, porque ele tinha patrocínio da Red Bull na Fórmula 3, mas já estava assinado para o ano que vem e ia para a Toro Rosso, percebes? Portanto, para mim o Max não conta como piloto júnior. Mas pronto, em 20 anos de Junior Driver Program, dois campeões do mundo, um campeão do mundo e um bom piloto. Também, só em Fórmula 1, mas o Félix Acosta foi campeão em Fórmula 1. Claro, mas é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que o programa existe para levar talento para a Fórmula 1 e eu estou a dizer que houve talento que se perdeu porque não foi, se calhar... E que o Kvyat foi A questão é essa, o António, eles acharam que o Kvyat era melhor piloto que o António e depois no final de contas, afinal não. Bem, então, qualificação. Ora, estou a ver. Eu tenho alinhamento. Nós temos um alinhamento. Eu estou a ver. Diz assim: Ricardo e Ocon fora na Q1. Está feito. O que há mais para falar? Pois, não sei. Não há assim grande coisa. Não há assim grande coisa. Não, há mais o Ricardo, eu estava a dizer, teve um fim de semana miserável, mas em que o highlight foi entrado de cavalo no paddock. Pois é isto, não é? É triste. E daí foi sempre a descer, mas o Ocon foi mais estranho porque ninguém percebeu muito bem porque é que ele ficou de fora na Q1. Sabe quando o Norris e o Alonso iam Q3, não é? Exatamente. Mas o Ocon... Tu achas que eles estão a marcar uns aos outros? Tipo, imagina, o Ricardo começa de Q1, Ocon, fica aí na Q1 também, que é para cobrirmos o gajo. Isso faz gerar sentido. Yeah. Pronto, é isto. Para mim podemos seguir para a frente. Era só isto. O Leclerc é que tinha tudo para fazer pole, mas aquele grande piloto que saiu da academia da Red Bull não deixou. Carlos Sainz. Incrível. Agora que é feijões, o Sainz está a dar tudo. Está bem. Imagina. Mais vale tarde do que nunca. É um facto. Não, mas foi uma qualificação estranha porque acho que tanto o Leclerc como o Max acabaram por meter água no último setor das suas segundas voltas. Mas mais interessante que isso foi o facto do Hamilton, antes da última run, estar em terceiro. Estar à frente dos dois Red Bull. E eu adorei a narrativa da mídia da Fórmula 1, que é maioritariamente inglesa, não é? A dizer que o Hamilton era especialista em Austin. Não é? Era especialista em Austin. Eles lembraram-se disto agora, depois de, tipo, estamos em Austin há 10 anos e ele agora é que se lembraram que o Hamilton era especialista em Austin. O Hamilton ganhou as últimas... Portanto, em 2017, a última corrida. Em Austin. Depois tiveste o Raikkonen. E o ano passado, quem é que ganhou? O Bottas. E o ano passado em que o Hamilton estava a lutar pelo título e que lhe dava imenso jeito de ganhar. Foi o Max que ganhou ano passado. Pois. Mas antes disso tudo foi o Hamilton, sabes? Pois. É tipo Mónaco. É, exato. O Hamilton é muito bom no Mónaco, à chuva e em Austin. São os três sítios onde o gajo é muito bom. Não consigo. Pronto, o Jolyon Palmer, que é outro gênio,
O Palmer jurava a pé juntos que achava que o Hamilton ia ganhar este grande prémio. sim. Ai, Era a por aposta favor, dele. posso de Jordan Era a aposta Palmer. Não, mas atenção, quase que E quase que aconteceu. acertava. Quase que acertava, mas eu acho que mesmo antes do que aconteceu hoje, dizer que o Hamilton é especialista em Austin é hilariante. Enfim, mas no final de contas ficou tudo como... Mas quem estava a parecer um verdadeiro especialista era um senhor chamado Lance Stroll. Sim, fortíssimo na Q3. Acho que para o ano que vem é campeão do mundo, fácil. Eu não consigo, eu estava tão entusiasmada com o Stroll e de repente aconteceu aquilo na corrida que já vamos falar e foi do género, não, aí está ele, afinal Exato. continuamos exatamente, continua Capaz. fiel a si mesmo, Eu devo Capaz do dizer- melhor e do e pior. um perfeito incompetente, não é? Portanto, mas já lá vamos, pronto, já lá vamos. Eu devo dizer que quando a corrida começou, eu tenho o Stroll na minha fantasy, só para que saibam. Hein? Ok. Portanto, aqui uma opinião parcial. A puxar a brasa da sardinha. Eu, quando vi o Stroll na posição em que estava, e o Lawrence Stroll estava na grelha, a olhar para o carro e tudo mais, achar, estes senhores vão ser campeões, para o ano vão estar a lutar pelo título. Vão estar a lutar pelo título. Estes tipos têm o melhor pessoal, têm grande equipa, isto não é hipótese. E agora título o Stroll mesmo? vai ter um professor e tudo ao lado dele, a ensinar-lhe a conduzir. Não se esqueçam para o ano. Pois é, o Fernando. Não, isso foi... There is Já lá vamos, something in the Até o vai air ensinar a conduzir sem tonight. The espelhos. stars go bright. Fernando. Estamos num bom episódio para cortar certos de nós a cantar. É, não é? Vamos à corrida? A minha voz está Vamos à bocadinho. corrida. Então, a corrida começou com... Vão ver a qualificação, não serviu para nada, porque levou tudo penalizações. E ficou tudo diferente. Tudo, quer dizer, o Leclerc e o Pérez e o Yuki e o não sei quem, mas pronto, não foi tudo. Mas ficámos com um top 10 bastante Carlos interessante. Sainz. Portanto, o Carlos Sainz em primeiro, Verstappen em segundo, uma terceira linha constituída, aliás, uma segunda linha só de Mercedes. Portanto, os Mercedes estavam ali preparadíssimos para fazer aquele assalto ao primeiro lugar, que nem gente grande. Yeah. E correu muito bem, não correu? Correu mesmo muito bem. para o Sainz, com o parvoíce que o Russell fez. O que é que ele fez? Conta lá, Beatriz. Foi, Como é que foi o arranque? imagina, Conta lá às pessoas. eu acho que foi um bom arranque, e do Sainz em particular, eu acho que ele estava... É verdade. Claro que sim, imagina, a culpa foi claramente do Russell, que lhe bateu e sanduichou ali. Portanto, espera aí. Desculpa, O o Sainz próprio arranca George de Russell foi pedir primeiro. desculpa. Antes de chegar à primeira curva, já está em segundo. É um excelente arranque. Está bem, imagina, ok, mas o Verstappen o Max teve uma partida incrível. Eu não acho que o Sainz tenha estado mal, eu só acho que o Max é Aliás, como tem tido a época estupidamente bom. toda, é só partidas incríveis É só- do Max. É verdade, ele é estupidamente bom. Eu não acho que o Sainz tenha estado mal. Mas estás a comparar. Eu não vou dizer que o Sainz está ao nível do Max, porque não está. O Max é O Max muito bom. tem tido partidas péssimas, quase. Pois tem, sempre. Terrível. Mas pronto, mas Portanto, ele partiu bem Tá este bem, grande mas prémio. qualquer mas maneira, teve uma boa partida. Partiu bem. Teve uma boa partida e o Russell mandou-se para cima dele e tirou-o fora da corrida. Eu, por acaso, Ainda eu devo antes. dizer que ao início eu até achava que aquilo era um bocado incidente de corrida. Mas Não, toda a não, gente não, foi não. logo bastante unânime É assim. a dizer que o Russell foi culpado. Claro que sim. Eu acho que foi culpa do Russell, acho que ele claramente bloqueou as rodas e acabou por bater no Sainz por causa disso. Agora, a curva do Sainz é muito estranha. Ele É como se estivesse sozinho. Ele não fez ele a movimento como se estivesse sozinho. Não, e depois ele basicamente parou ao meio da curva, porque o Max estava por dentro e por isso teve de travar bastante. Ele quis estava fazer a por tesoura. dentro. Ele quis fazer a tesoura, não é? Exato, mas depois não tinha espaço para fazer tesoura. Ele quase que parou ao meio da curva, o que o pôs a jeito de levar com o alguém carro. em cima. Claro. Não com o Russell, percebes? O Russell foi claramente culpa dele. Mas Exato. o que eu estou a dizer é que ele podia ter levado com alguém em cima, Com outro carro, estás a ver? Mas o Sim, Russell claramente... mas que não tivesse isso tão óbvio como o Leclerc. Tipo, se tu paras o carro a meio da primeira curva, o que ele devia ter feito era ir por fora, tipo, usar a Sim. escapatória e Ok. mantendo velocidade, porque aí até se calhar conseguia ter passado o Verstappen antes Sim. da curva a seguir. Portanto, parar ali no meio é posto a jeito de levares com alguém em cima. Agora, Sim. o Russell claramente veio de 200 metros antes com as quatro rodas bloqueadas, com as duas rodas Isso, sendo quer bloqueadas e foi culpa dele. Mas o que eu estou a dizer é que o Sainz também não se pôs na melhor posição naquela situação, percebes? Não fez a melhor decisão. Mas foi não uma foi culpa pancada dele. bem foi do Russell, dada, sem porque dúvida. acertou-lhe aparentemente no radiador, Foi no é. radiador, não foi? Sim, ficou com uma fuga de água e acabou. Portanto, levou com 5 segundos justos. Acho pouco.
Também eu. Eu pus alguém fora da corrida Acho pouco. logo, na primeira, tipo, numa coisa destas, eu acho que devia ter sido mais. Tipo o quê? 10 segundos? Claro. Drive-thru. Sim, parece-me. Ok. Tá, fica à metade. Para mim, tu acabas a corrida de alguém assim por claramente um erro teu. Negligência. Yeah. Tem de ser penalizações maiores, porque isto não foi um acidente de primeira curva, isto foi simplesmente, ela atirou-se para ali, bloqueou as duas rodas e pumba, acabei disto. Não me pareceu uma coisa assim tão inocente. Já levaste penalizações mais fortes no iRacing, certo? Então não, foca toda hora. Ponham os olhos, diretores de corrida, ponham os olhos nesta. Enfim. Já vamos falar da direção de corrida que Isso vamos falar. Estávamos a falar há pouco do próximo campeão do mundo, o Stroll fortíssimo a chegar a P3. É verdade. Incrível! Eu diria até que uma corrida como se soubesse guiar. O melhor arranque do que ele até foi do Vettel, que o Vettel meteu-se nono em quinto. Foi. Fortíssimo, os dois Aston Martins, os senhores dos controles da Aston Martin, termos de chapéu. Foi espetacular. Entretanto, o que é que começou a acontecer? Começou a acontecer Leclerc e Pérez que vinham lá mais ao fundo, até que, pronto, ultrapassar a malta. O Pérez a ser particularmente agressivo, diria sem qualquer necessidade, mas pronto, não sei o porquê daquela agressividade toda. Acabou por ficar sem um endplate na asa da frente. E voltamos à saga das bandeiras pretas e laranjas. Porquê que não lhe mostraram uma bandeira preta e laranja? É assim, para já eu concordo contigo, acho que foi tentar ultrapassar o Bottas ali nos S, acho que é um bocado Palerma. Não faz sentido. Tipo, espera pela reta a seguir e passa-lo fácil, não é por aí. E pronto, ficou o seu endplate do lado esquerdo da asa da frente. A cena da bandeira preta e laranja, eu acho que até hoje, na história da Fórmula 1, nunca se mostrou a bandeira preta e laranja por uma asa de frente partida, até este ano, em que isto aconteceu 2 vezes ao Kevin Magnussen. Exato, 2 vezes, e a mais ninguém. A Haas protestou o facto de, ao Pérez, não se ter mostrado a bandeira preta e laranja. E com razão. É uma questão de coerência. É uma questão de coerência. Está bem, mas a coerência tem devido dos anos anteriores, não é? Não de repente, não começa assim do nada. Então, agora é regra. Desculpa, tem que ser pelo menos este ano, né? Os anos anteriores não afetam a pontuação este ano, não é? Exatamente. A regra existe. Não estamos aqui a falar em retroativos agora. Mas qual é a regra? Aparentemente se tens uma falha no carro, o que é que seja, que pode eventualmente saltar uma peça e afetar outro carro, levas no Pérez não podia saltar nada. Já tinha saltado. Não. O Pérez teve várias voltas com o endplate meio solto, até que voou. Não foi imediato. Não, foi várias voltas. Foi pouco. Foi não, foram várias voltas. E nunca levou a bandeira preta e laranja até que o endplate voou. Pronto. É perigoso, não é? Mas é perigoso. Mas porquê? Porquê que é perigoso? Pode furar um pneu, por exemplo. Mas isso pode é perigo. Contra alguém? João, depende. Se tiveres 300 km por hora é. Pode ser, potencialmente perigoso. Eu reviro os olhos. Sei lá, se fosse a 400, ok, mas a 300 não é assim tão grave. A questão é, há um conjunto de decisões coerentes ao longo da temporada. Se há um piloto que foi afetado por isso e prejudicado por isso em mais do que uma vez, os outros também têm que ser, não é? É normal. Mas ou há uma mudança de regras desde o ano passado para este ano relativamente a partes do carro talvez que têm danos por causa de acidente. Não houve. Não houve. Mas então a forma... Eles lembraram-se, não sei porquê, de que aquilo era um problema técnico e começaram a agir. Se lembraram disso no Bahrein, se lembraram disso, da mesma forma que se lembraram de repente que estava nas regras não sei quanto tempo não podes ter piercings e mais não sei o quê e agora estão a aplicar isso. Não há regra nenhuma que diga que, assim, se há uma falha estrutural da asa, aí claro que tens de mudar a asa. Mas o endplate é uma peça estrutural da asa. É irrelevante esse para o ponto. Não é nada irrelevante. Tiago, a regra é essa, é que se há dano estrutural, e foi por isso que o Pérez não houve penalização. Este ano, portanto, os stewards estão a concordar comigo. Este ano já houve. Tiago, não é este ano. As regras não mudaram do ano passado para este ano. Os precedentes não começam este ano. Os precedentes começam. A regra tem que ser aplicada. Se a regra existe, não foi mas aplicada. Não existe, Beatriz. Estás a inventar uma regra que não existe. O que é que foi aplicado ao Magnussen?
Porque supostamente eles acharam que o facto daquele bocado do endplate ali estar a pôr em risco a segurança de alguém, que eu também sinceramente não compreendo. Pronto. A questão é, o Magnussen, tendo sido prejudicado por situações exatamente idênticas, é normal que o Haas tenha feito ou pedido a penalização. Também, é normal. E as 20 equipas que nos últimos 10 anos não levaram a penalização. João, não é nos últimos 20 anos, é agora. Faz reset, é? Neste não, campeonato. Mas não é agora. Neste também campeonato. olha, então eu quero lá saber do Bahrein. Ontem a regra foi assim. João, qual a diferença? Voltamos à mesma conversa, que é o amadorismo que existe na Fórmula 1 hoje em dia e da incoerência das decisões. Porque se calhar nessas corridas o diretor de corrida era o Eduardo. E nesta não era. Como assim? Não, no Bahrein não era o Eduardo. Não, do endplate, estou a dizer que imagina, se calhar para ver decisões ou para ver pessoas diferentes, há uma intenção diferente, pá, e não pode ser. Não podemos ter, corrida a corrida, decisões que são completamente discricionárias e que afetam diretamente a classificação. Pá, estamos aqui a falar que é o Magnussen, que não tem passou nenhuma. Pá, mas imagina que está-se desenvolvendo o Verstappen e o Leclerc vai assumindo que ainda estava a lutar pelo título. Pá, não faz sentido e é uma coisa tão simples, João. Eu até concordo contigo. Mas o diretor de corrida no Bahrein foi o Nils. O diretor de corrida ontem foi o Nils. O technical delegate foi o Joe Bauer nas duas corridas. Portanto, isso não tem nada a ver com serem pessoas diferentes. Então ainda é pior. Está bem, eu não estou a dizer que não. Eu estou a dizer que acho estranho de repente começasse a penalizar uma coisa que nunca se penalizou, sem explicação, sem ninguém dizer, e por isso é que a Haas está a queixar. A Haas não está a queixar do endplate do Pérez. Não, o Magnussen... A Haas está-se a queixar Sim. do endplate do Magnussen nas duas corridas antes. A Haas é verdade, o Hunter disse. Eu quero lá saber do endplate do Pérez. Eu não acho bem é que nos tenham penalizado as últimas corridas. Mas isso tens toda a razão nisso. Eles próprios, nas últimas corridas, ficaram sempre frustrados porque estavam a levar atuações com aquilo. Exatamente. Mas isso não muda. Não há nenhuma regra que defina que um dano não estrutural ao carro deve levar bandeira preta e laranja. E o que eles são básicos. Mas não é um dano estrutural. É que tenha loose bodywork que possa ser um risco para os outros pilotos. Diz isso onde? O Alonso diz isto, acabei de abrir aqui o regulamento, Black and Orange Flag, vai lá ver. Agora, a questão que se coloca é, para mim é só um ponto, que o Pérez não se fez nada. O Alonso no final da corrida levou uma penalty especificamente porque aquele espelho saltou. E a Haas também acerca do Alonso disse, mas vocês não lhe mostraram bandeira nenhuma. Isto não é só uma coisa, são várias. Estão a mostrar a bandeira à Haas em 3 ocasiões diferentes, porque o carro está a infringir, está a pôr em causa a segurança dos outros pilotos com loose bodywork. Para o Pérez não se faz nada, mas para o Alonso já se faz. Isto para mim não está certo. Isto não faz sentido nenhum e é a incoerência uma vez mais. Portanto, a penalização não faz sentido nenhum porque, repara, tu estás a penalizar uma equipa que seguiu as regras, que é, tu paras o carro por um problema técnico quando recebes a bandeira preta e laranja. E eles não receberam e não pararam o carro. E agora estão a levar 30 segundos porquê? Quem não devia levar 30 segundos de penalização era a 30 segundos de corrida, por não ter usado a bandeira. Concordo totalmente com isso, João. Não faz sentido nenhum. É só estúpido. Mas é verdade. Exatamente. É verdade, não faz sentido nenhum. Mas há aqui mais coisas. Tiago, deixa-me só acabar a história antes de vocês continuarem. E eles dizem aqui, um dos argumentos dos stewards é que a Red Bull submeteu fotografias do carro para os stewards, isto é um ponto para o João, submeteu fotografias do carro para mostrar que não era unsafe. Agora, e eles concordaram e portanto não houve bandeira. Coisa esquisita é, no final dos protestos, a Alpine disse, mas o Pérez também estava com a asa assim e vocês não fizeram nada. E os stewards concordaram, no entanto, a decisão foi que ele levava um post-race penalty e o Pérez não. Isto é que já não faz sentido. Imagina, as incoerências aqui, tu podes dizer assim, está bem, posso concordar com o Tiago, posso concordar com o Jorge, vocês dois têm pontos válidos. Agora, não há aqui coerência absolutamente nenhuma. Eles dizem, sim, vocês têm razão, no entanto, não vamos dar uma penalização a Pérez. Não faz sentido, desculpa, e não dá credibilidade nenhuma à organização da corrida e aos stewards. Nenhuma, isto é altamente amador. É verdade. Tu podes dizer, João, isto não faz sentido, etc. Agora, eles no final concordaram com a Alpine. Que é que leva à penalização. Que é quem leva à penalização. Quer dizer, isto não tem jeito absolutamente nenhum, não é?
Bem, enfim, vamos seguindo. João, podemos seguir antes de chegar ao Alonso? Bora. Então, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que temos na frente... temos na frente quem? Depois temos na frente o Max. Temos Lewis Hamilton que se queixou o tempo todo que estava vento. Não sei o que é que ele estava à espera que a Red Bull fizesse quanto a isso, mas ele queixou-se várias vezes que estava gusty, windy. Não, o Max, a superioridade daquele carro é tal que a única coisa, enquanto todos os outros pilotos, imagina, também tinham o vento, mas tinham outras coisas com que se preocupar. Ele está O só Max não preocupado com o tinha vento. mais nada com que se preocupar a não ser Está o vento, vento. está gusty, está Pá, imenso gusty. vento, tipo, não arranjam nada contra isto, pá. O que você ia fazer? É este o nível. E quer dizer, não vi muito a fazer, mas o Hamilton tentou aqui com uma jogada estratégica passar o Max, João. O Hamilton claramente no primeiro stint não conseguiu manter a distância ao Max no limite razoável que lhe permitisse fazer um undercut. Mas mesmo assim a Mercedes tentou fazer um undercut, o que foi Palermo. Acabou o Max à frente de um comboio de gente, e o Lewis atrás desse comboio de gente. Portanto, o Lewis acabou por perder muito tempo com essa brincadeira. Também teve pouco impacto, não é? Teve pouco impacto porque houve todo um safety car a seguir, não é? O Bottas À volta de 18, o Bottas perdeu a traseira, o carro não é? nas últimas duas curvas, ficou preso na gravilha, e um safety car acabou por fazer o Lewis recuperar toda essa vantagem. E Mas deu ao porque Leclerc. se perdia muito menos tempo, não é? Porque a paragem na pit era mais ou menos 20 segundos. Assim, em relação ao Hamilton e ao Max, nenhum dos dois parou porque tinha acabado de parar antes. Mas faz simplesmente sentido. aquela vantagem que o Lewis, aquela vantagem que o Max tinha sobre o Lewis, já antes do pit stop, e que depois se acentuou por causa do tráfego em que o Lewis ficou preso depois da paragem, acabou reduzida a nada, não é? Porque o safety car acabou por condensar todos os carros que estavam em pista, e o Leclerc, que estava entre os dois, parou, e muito bem, e acabou por ficar em terceiro lugar. Depois, o mais interessante é que depois do reinício da corrida, esse gap entre o Max e o Lewis, aí sim não mudou grande coisa. Portanto, o que é que mudou? Ao início da corrida, ambos os carros estavam em médios, e aí claramente o Red Bull tinha uma vantagem significativa de cerca de 3 décimos por volta, daí ter naquelas primeiras 12, 13 voltas ido embora 4, 5 segundos. Com os dois carros em pneus duros não foi bem assim, e o Lewis conseguiu sempre ficar naquele 1 segundo e meio, 2 segundos, que já é a tal margem que dá para fazer undercut. E foi exatamente isso que o Lewis fez. Portanto, o Lewis parou. Entretanto, houve um segundo safety car, que foi o safety car. É o safety car que Stroll e o anima isto Alonso. tudo. Não, mais uma vez, o segundo safety car não faz nada em termos do Lewis e do Max, porque ninguém para. Sim. Porque o segundo safety car acontece uma volta depois do primeiro, portanto tens ali 7 voltas ou 8 voltas em que estamos sempre a safety car. Mas foi um acidente. Este safety car, quem beneficiou mais, eu não sei se acabaram para perceber. Entretanto, pronto, querem só um comentário rápido ao acidente? É culpa do Alonso, não é? Não consigo contigo, Tiago, desculpa. Não consigo. Foi absurdo. Eu gostei mais foi no final da corrida o Lance Stroll dizer que lhe tinha deixado mais que espaço suficiente, é verdade. Mas ele logo a seguir, não sei se reparaste, ele logo a seguir, em vez de ter aquela reação normal dos pilotos que é, ele bateu, mas não sei o quê, ele diz logo, sorry guys, tanto que os comentadores dizem logo na altura que ele sabe perfeitamente que a culpa foi dele, e até há aqui uma regra que eu nem conhecia, que é o no reaction with car behind you, ou o que é, há aqui uma regra que tu não te podes mexer. Não podes mudar de direção. Exatamente. Seja quando, sim. Que no fundo também passa nas nossas cartas de condução. E que eu acho que ele se apercebeu logo na altura que a culpa tinha sido dele. Eu achei muito mais foi a reação do Alonso, que foi, não ouvi ofender uma única vez o Lance Stroll.
teve ali muito cuidado, não teve? Ele foi muito diplomático. Fora o facto de ele não conseguir respirar, não é? Porque tinha acabado de levantar voo e de aterrar no chassi do carro. Esse acidente foi espetacular, vocês viram isso? O homem levantou o voo, 4 rodas fora do chão. Eu adoro esta expressão inglesa, estava airborne. Agora a questão é como é que aquele carro conseguiu continuar a andar depois daquilo? Eu fiquei muito impressionada também. E ele correu, e ele teve muito bem a seguir, quer dizer, como o carro devia estar descontroladíssimo. Ele teve muito bem a seguir. Houve 2 carros que fizeram uma grande corrida a partir deste momento, que foi o Alonso e o Norris. Agora, o Norris, eu não sei se vocês repararam que tanto começou sexto e estava já cá para trás e estava a fazer uma corrida de frente para trás. O Norris ficou com uma nova aerodinâmica. Eu não sei se vocês viram, o Norris levou com uma peça inteira. Sim. Não sei se foi do Aston Martin ou do Alonso. Não vi o que aconteceu, não vi isso. E levantou-lhe, partiu completamente aquelas pequenas asazinhas que estão sobre as rodas. Aquilo é o que? Um winglet? O que é que se chama aquilo? Whatever, como dizes chamar aquilo. Cover. Não sei muito bem. Eu acho que eles têm um nome. Não se pode chamar cover, não é? Wing deflector ou wheel deflector ou wheel vane. Chama-se wheel vane. Partiu completamente aquilo e se calhar aquilo funciona. Se calhar os McLaren perceberam que, olha, tu queres ver que vamos já para o túnel de vento. Ainda descobrimos ali qualquer coisa. Pega no martelo, Cronco, vamos para o túnel de vento. João, a partir dali o Norris teve sempre a parecer o Pac-Man. Pois. Não, eu por acaso parece-me que o Norris foi depois ele foi na segunda paragem, foi. Exatamente, na segunda paragem ele atrasou durante 3-4 voltas e isso permitiu-lhe ter pneus muito melhores no fim da corrida. Por exemplo, basicamente o Alonso, o Ocon, o próprio Vettel não pararam mais depois daquele segundo safety car. Portanto, eles fizeram uma paragem com aquele safety car e foi aquilo. Enquanto que o Norris voltou, ele estava mais à frente, mas voltou a parar e acabou por ultrapassar essa gente toda. E acabou por parar mais tarde do que o pessoal com que ele estava a lutar, e o overcut neste caso funcionou. Estavas a contar então, a seguir ao safety car, Hamilton tenta um undercut, Red Bull responde, consegue, não é? Mas foi péssimo. Teve um problema naquela wheel gun, claramente não foi erro humano. Foi e a reação do Max foi péssima. Calma. Há aqui mais há aqui uma coisa a falar como deve ser, mas só explicar o que acontece é que aquelas, basicamente as wheel guns têm uma aquilo funciona com pressão de ar e normalmente aquilo é ajustado antes do pit stop, mas houve ali um problema qualquer, não sei muito bem com o quê, talvez com o wheel gun em si ou com a entrada de ar, não sei, mas já a sair a roda foi complicado e depois a voltar a pôr a roda, aquilo tem um sensor de torque, que é um torque mínimo que a wheel gun tem de atingir para apertar a roda e para o sistema deixar mandar o carro, e eles não estavam a conseguir atingir aquilo porque havia um problema na roda, claro, no wheel gun, claramente. E então eles, para já não foi fácil de diagnosticar, porque aquilo não dava e eles não perceberam porquê, trocaram de wheel gun e depois já a segunda wheel gun lá deu. Portanto, não foi um erro humano, foi um erro técnico que acontece, pronto. Se bem que tirar aquela roda foi estranho. Mas é isso, que já foi estranho porque já estavas sem pressão de ar suficiente, quer dizer, tinhas suficiente para desapertar a roda, mas não não o suficiente, não o normal, percebes? Portanto, aquilo é capaz de ter precisado, acho que precisou de 2 tentativas para conseguir tirar a porca. A reação do Max foi feinha, de facto, foi, mas houve, acontece, na altura estás com os nervos em alta, estás com o batimento cardíaco alto, estás ali no meio e aquilo sai, e sai a todos, sai a toda a gente, sai ao Hamilton a toda hora. Agora, para mim, o que é de ressalvar é a maneira como o engenheiro de corrida do GP, o engenheiro de corrida do Max lidou com a situação, que foi com o choraminganço e o rabugento do Max. Ele virou-se para ele e acabou logo ali. Max, estamos nisto juntos, põe head down e vamos lá buscá-lo.
Pá, e daí para a frente a corrida mudou completamente. Enquanto que eu tenho esta opinião, o Lewis, a época passada, ninguém tinha tomates para fazer isto ao Lewis. E isto fez... E isso Tu achas que fez muita diferença? Pois. Prejudicou-o, sem dúvida. Repara, eu cada vez que falo com mais pessoas e que ouço mais histórias, acho que o Lewis perdeu a corrida em Abu Dhabi por causa dele. Não por causa do Masi, não por causa de não sei o quê, mas porque ele tinha a cabeça completamente frita. Repara, eu ainda não falei sobre isto, mas disseram-me que em Abu Dhabi, na segunda reta, em que o Lewis está a tentar ultrapassar o Max, ele esqueceu-se de carregar no overtake button. Esqueceu-se. Percebes? Tu olhas e dizes, ok, o Max tinha pneus novos, o Lewis tinha pneus usados. O Checo, voltas antes nesta corrida, conseguiu manter o Lewis atrás dele uma volta, quase duas, com os pneus completamente desgraçados. Sim. E o Lewis com pneus novos. E o Lewis não consegue aguentar o Max uma volta. Ele tinha a cabeça completamente frita e não teve um engenheiro do outro lado que o pusesse no sítio. E o Max tem. Interessante, não fazia ideia. Portanto, o que aconteceu agora em Austin, para mim, é 100% de crédito para o GP. Que sem isto, o Max tinha... Não sei, o Max também, mentalmente, é um piloto diferente. Mas eu acredito que o que aconteceu ali, aquela mensagem, imediatamente mudou o mindset do Max para o que era preciso. E que foi muito por causa disso que ele ganhou a corrida. Interessante. Sim, o Hamilton parece um piloto que precisa de mais amor e carinho, e o Verstappen parece que funciona melhor à paulada. Não sei se às vezes o Hamilton não precisava ter um bocadinho de paulada. Mas não sei, João, porque isto é um bocado como ir a um PT, não é? Às vezes, há pessoas que gostam de ir àqueles PTs que gritam contigo e dizem: estás gordo, chora agora, ri na praia. Há quem goste dessa abordagem. E há outras pessoas que gostam mais soft. Vamos a isso, motivação. Nem todos os skills funcionam com toda a gente. Sabes que nem sempre o que tu gostas é o que tu precisas. Fair enough. Ok. Estou só a dizer que os estilos não são todos iguais. Concordo, sim, tens razão. Não funcionam com toda a gente. Mas às vezes é preciso uma atitude diferente em certas situações. E claramente o que funcionou para o Max. E chora agora, ri na praia. Operação Biquíni 2023. Mas eu gostava de vos dizer que houve aqui uma altura da corrida, ou até se calhar foi durante a corrida, e fiquei com esta impressão, que houve muito boas ultrapassagens. Foi agora 20 voltas, as últimas 20 voltas foram espetaculares. Alonso, até houve ali uma certa altura em que o Leclerc andou às voltas com o Max, pronto, não conseguiu aguentar. Também. E com o Pérez, mas isto foi muito bom. O Vettel também fez uma ultrapassagem excelente brutal. Pace dos Aston Martin. Sim, o Vettel no fim ultrapassou 2 carros nas últimas 2 voltas por fora das últimas 2 curvas. Foi incrível. Exatamente. O que não teve tempo de antena suficiente nesta corrida, tenho de vos dizer, foi o acidente entre o Latifi e o Schumacher. Essas duas estrelas Houve acidentes do desporto automóvel. Ele nem apareceu na televisão, eu só vi assim. Não, eu vi. Penalty. Não, eu vi. O que é que aconteceu? O Latifi meteu o ombro de fora. O Latifi meteu o ombro de fora, tipo só para ver quem é que manda. Quem é que manda aqui? Latifão. Agora, podem ser as minhas últimas 3 corridas na Fórmula 1, mas eu vou deixar isto marcado como deve ser. Latifão não aqui. Vai ficar. A certa altura. Latifão, devia ser uma cena. A certa altura, houve também aqui uma pit stop do Seb que não correu nada bem. Sim, aliás, o Seb ia ficar em 6º outra vez. O Vettel estava em primeiro lugar. O Vettel estava em primeiro lugar, né? Ele estava em primeiro ou segundo. Estava em primeiro. O Vettel estava em primeiro lugar. Muito mal. 30 segundos de vantagem. 30 segundos de vantagem. Estava ganho. Muito mal. E mais, penalizações galore por track limits. Viram? Foi quase. Não houve muitas penalizações. Eu vi bandeiras Black and White, desculpa, não foi penalizações, Black and White. Foi o Hamilton, apagadas. Foi o Max, o Gasly, eu acho que já estão a persegui-lo por por onde podem e não podem. Porque este miserável penalizações já está a apanhar por todo lado. A corrida do Gasly começou na qualificação em que ele foi em frente da primeira curva e se vira no rádio para o pessoal da Toro Rosso, da AlphaTauri, que já anda às voltas com os travões desde o Japão, ainda não conseguiram arranjar os travões desde o Japão, e em que ele diz: meninos, eu estou a fazer o que vocês me mandam, estou a fazer o brake pads aqui, estou a fazer o shape não sei o quê, estou a trabalhar os travões e eles não estão lá na primeira curva, portanto a culpa não é a pinha.
Não sei se a culpa é dele ou não, mas não foi Isto muito foi simpático. complicado. Mais 5 segundos de safety car infringement. Não teve aqueles 10. Deixou afetar a mais 10 lugares. Este Isso desgraçado. pareceu um bocado abusado. parece- A pior de todas foi ele levou uma penalização porque não E não cumpriu cumpriu bem a bem, penalização. pois foi. Isso já começa a ser. Em vez de 5 segundos, teve lá 4 segundos e 9 décimos, portanto... Pá, é na vice. Isto é na O vice. Ju também levou. O Magnussen foi por ignorar yellow flag. Isto foi uma coisa. Imagina, o que é realmente importante, que são peças dos carros a cair. Não. Não, mas Isto não calma. fazemos nada. Mas calma, com isso houve penalizações depois da corrida, não é? A O sério? Alonso, que perdeu o seu 7º lugar por causa do 30 espelho. segundos. Epá, ridículo. Ixa. Portanto, Ridículo. nós não vamos mostrar uma bandeira durante a corrida quando poderá talvez haver perigo para outros pilotos, mas no fim da corrida, quando já não há perigo para ninguém, vamos pôr 30 segundos à equipa que não fez nada mal. Ixa. Isto E claramente mais, vai um ser ponto, e mais um ponto fora do interessante. prazo Não sei, também. não sei se vocês repararam, Ixa. mas quem é que estava a pilotar os drones durante a corrida? Só podia ser um estagiário. Vocês repararam nas filmagens dos drones nesta corrida? Não. Foram péssimas. Parecia que estava bêbado. Não sei quem é que se calhar estava a pilotar aquilo. Mas, Sábado à por noite em favor, Austin é fixe. por Portanto, favor, vou ver. Porque imagina, quem estava a pilotar aquele drone estava bêbado, de certeza absoluta. foi uma noite forte no container bar, uma coisa assim. Pronto. Bem, vamos lá fechar isto então. O Verstappen ganha. Hamilton em segundo. O Leclerc em terceiro. O Magnussen em 10º. E sim, Fala realmente em importante. 10º. Nono, se calhar oitavo, penalizações, então sétimo. penalizações. Basicamente capitalizar os 9 pilotos à frente do Magnussen para o Magnussen ganhar. É o plano da Haas. E atenção que este lugar do Magnussen em oitavo tem várias implicações em termos da vida de várias pessoas, como já vamos ver daqui a pouco. Dramático. Tivemos também Norris em sexto, tivemos Russell em quinto, Pérez em quarto, e com este quarto lugar e primeiro lugar da Red Bull temos novo campeão de construtores pela primeira vez na era híbrida. É verdade. A primeira vez que a Mercedes não ganha o campeonato de construtores desde os híbridos, e é assim um bocadinho expectável, não é? Porque pronto, tem sido uma época um Isto é bocadinho... porque a gente sabia que isto ia acontecer. Agora, repara, Diz. o Sainz está 2 ou 3 pontos à frente do Hamilton. Mas o Hamilton é 7 vezes campeão do mundo, pá, ganda piloto. Portanto, nós temos a Ferrari que tem tido o melhor carro. Não, o Sainz está 4 pontos à frente do Hamilton. Desculpa, Beatriz. Então assim é aceitável. I deal with facts and numbers, not ifs and A Ferrari babies. que tem tido o melhor carro desde essa época, ou um dos 2 melhores carros, acho que é impossível de discutir isto, desde o início da época, tem os 2 pilotos em terceiro e em quinto. Sim, mas o Sainz está à frente Não, do em 7 vezes campeão do mundo. segundo e em quinto. O Leclerc agora está outra vez à frente do Checo. Não sei durante muito tempo. Noutro fun fact desta corrida, o Verstappen iguala o número máximo de vitórias num único campeonato, juntamente está lá em cima, junto com o Vettel e com o Schumacher. Estamos a entrar naquele período da vida do Verstappen em que cada corrida que ele ganha é um recorde. Com o Hamilton, Não é? É isso. São 13 vitórias numa época e foi a 33ª vitória da sua carreira. 33, e a é o terceira, número dele. 33, e a terceira vez que ele ganhou no USGP. Foi a terceira vez. Eu não disse Austin, eu disse USGPs. Portanto, Não, mas este é o USGP, o outro é o Grande Prémio de Miami. É? Ok. Está bem. Este é o Grande Prémio dos Estados Unidos, é este. Está bem, pronto. O outro é Mas, a Flórida, não de qualquer conta. maneira, eu queria ressalvar o facto do Max, da reação dele a esse recorde foi... esse recorde é um bocado estúpido porque nos anos 50 havia 6 corridas por época, portanto... Mas ele um acha que todos... Eu acho Tem sempre que... porcentagem, só fazer Mas ele acha que todos os Exatamente. recordes... Nós Assim, fazemos mais ele é super blasé em relação a estas coisas. Eu para mim devia ser percentagens, todos.
Faz Por sentido. exemplo, acho que se tu fores ver tipo percentagens em termos de pole positions para corridas feitas, ainda é Já tipo falámos sobre isto. o Jim Clark e o falaste- Senna Exato. estão lá em cima porque Está lá tipo, em cima com o Hamilton. O Jim Clark fez menos corridas na vida toda do que o Max fez este ano. Pá, aí, não sei, estou a exagerar um bocadinho, mas Está bem, mas o esforço também que é preciso para fazer esta quantidade de corridas por ano não é o mesmo esforço que se exige para fazer 10. Claro que sim, por favor. Esforço? Beatriz, Não, já também viste nem um carro são as dos 60? cigatinhas. tu nem sentes seja, segurança não. tinhas às vezes. Ias a comer o Sim, fogo estavam os todo na carros dos cara. Flintstones, então eram rodas quadradas Mas feitas de antes, eu não mármore. vi cinto de segurança. Está a falar sério. Estou a falar sério. Não havia Era uma mais corda? provável. Não Não, era estavam mais presos ao carro. provável. Ah, Era mais ainda provável pior, fogo. sobreviveres a um acidente se fosses cuspido do carro do que se ficasses lá dentro. Então, quase ninguém usava cintos de segurança. Isso é muito deprimente. A malta na altura aqui é airborne. Não, tu tens uma imagem de um gajo sentado na pista a ver o carro dele em chamas na barreira da curva à frente. Porque na altura era muito. Tipo, se tu ficasses preso no carro, Era pior. provavelmente morrias queimado. Portanto, era mais provável sobreviver se fosse cuspido do carro do que se estivesse dentro do carro. Então quase ninguém usava cinto de segurança. É Ok. tipo estás a ver um caça. Um F-16 quando também ejetas. Isso também podia ser. Podia ser já. Mas numa nota mais feliz, gostei muito de ver o Shaquille O'Neal com o troféu da corrida. Foi Naquele giro. Cadillac que tinha um nome esquisito que eu não me lembro se é Bradillac ou como é que se chamava. Vocês não viram? Ele tinha uns cornos enormes. Muito engraçado. Olha, e nós vamos deixar passar a corrida toda sem falar do Brad Pitt. Vai fazer um filme sobre Fórmula 1. Vai fazer um Acho filme que vai sobre fazer Fórmula da 1. Hamilton. Parece-me ótima ideia. Epá, se puserem o Brad Pitt como piloto, eu lamento, mas não vou ver este filme. O Brad não, Pitt, por nesta favor. altura, tem de ser tipo team manager ou team principal. Tem que ser tipo, aquele pai maluco, tem que ser o Jos Verstappen. Ron Tem que ser Calhar vai ser aquele pai. Ou então Não. vai ser a coach do Hamilton. No one works harder like as Não, Angela. a coach do o Brad Hamilton. pode ser a Angela. Pode ser a Angela. A Angela é o pico do trabalho da F1, aquela Vamos ter a mulher faz oportunidade tudo, de ter uma passeia senhora. ao cão, é fisioterapeuta, faz massagens, tira cafés, ela ganha as corridas, se ele ganhasse alguma coisa este ano. Bem, Sabes que também há muita gente que faz isso, mas não está no Instagram ao lado da Luísa toda hora. Chamam-se estagiárias. Ai, João, deixa-me tão negativo, pá, sério. pessoal, já acabámos a nossa revista. Acho que sim. Sim. Então, se calhar, antes de entrarmos aqui na classificação, Beatriz, queres só falar segmento caras? Vamos à revista que verdadeiramente interessa, que é, temos finalmente prova fotográfica de que Pierre Gasly está com a Kika Cerqueira Gomes. E foram vistos neste num momento? jogo... Está, Acho que sim, agora mesmo. Uma câmara, atrás, uma câmara oculta. tem saído com. E eles foram apanhados, entre aspas, no passado dia 16, no Parque dos Príncipes, a assistir ao PSG Marselha, que ficou 1-0. E diz-me aqui a minha fonte que o clima de romance estava no ar. Pronto. Portanto, o PSG ganha a Isto já Marselha, mas não, também não é, Beatriz? é mentira. É verdade. E foram também ao Ballon d'Or, calma. Foram. Sabes quem é que Agora foi ao foram Ballon d'Or? também. Quem? O Ocon. A sério? Pois foi, Mas foi o ele que Ocon tem entregou a aquela- bola. O Ocon Foi no entregou Alpine a e bola tudo. do carro de Fórmula 1. Pois foi. Não, mas isso a mim já não me interessa tanto. Agora, Foi este entregar o novo- balão de ouro. Só porque o Ocon é feio, Beatriz. Não sejas assim. Eu não disse nada disso. Só porque o Ocon parece um rato. É mesmo Mas desagradável. ele é muito parecido com aquele ratinho do... Vocês sabem aquele filme da Pixar? Mas agora a sério, sabem aquele filme da Pixar que é tipo um rato que mora no esgoto em Londres? Nunca viram Ratatouille? isso? Down the Sewer, ou como é que se chama aquilo? não. Tipo, não sei, Down the Drain. Não sei do que é que eu estou a falar. Não, O não faço Ocon ideia. é igualzinho a essa Zero. personagem da Pixar. O Niki Lauda também era um ratinho e era campeão do mundo 3 vezes, portanto. Faz a sua alma. Bem, vamos à classificação, Beatriz. Flushed Away, é assim que se chama. Flushed Away é assim que se chama o filme. O Ocon é Os igualzinho. factos que interessam para os nossos ouvintes. Driver standings, vamos a isso. Isso, por favor. Em Então, primeiro lugar, o Max continua Undisputed Champion com 290 continua em pontos. primeiro. Eu gosto de manter o drama e o suspense. Em segundo lugar, Charles Leclerc com 267 pontos. Em terceiro, Sérgio Pérez com 265. Está forte. Depois, George Russell com 218.
Carlos Sainz em quinto lugar com 202, Lewis Hamilton em sexto com 198, Lando Norris em sétimo com 109, Esteban Ocon com 79, Alonso com 65 e Bottas em décimo lugar com 46 pontos. No campeonato de construtores temos então Red Bull com 656 pontos, linda Está fechado, primeiro lugar, e agora segundo lugar, como é que é? Ferrari 469, Mercedes 416. Ui. Terceiro lugar, em quarto lugar Alpine com 144, depois a McLaren com 138. Incha, 6 pontinhos ali. Está quase, Tiago. Está quase. Em sexto lugar Alfa Romeo com 52, depois a Aston Martin com 51, a AS com 38 e a Alfa Tauri com 36. A fechar o top 10 temos a Williams com o top 10 e o único com 8 pontos. Top 10 do campeonato de construtores. Exatamente. Mantendo o drama. E agora, na competição que realmente importa, que é a nossa Fantasy. Liga Fantasia. Eu vou precisar de ajuda para dizer aqui, para falar um bocadinho, João. Queres falar tu sobre as equipas? Só aqui na... Não. Eu não quero dizer este nome. Eu não quero. É o nome francês. É aquele nome francês. É Ocona. É isso. Em primeiro lugar, com 254 pontos, não tem assim tanta graça. Em segundo lugar, Abu Dhabi Scam F1 Team com 199 pontos. Em terceiro lugar, On Purpose com 194. E eu fiquei em décimo... Cá para trás. Décimo sétimo, 153 pontos. Depois a equipa do Tiago em 22º com 142 pontos. Sólido. E o João... Cá para trás. O João ficou líquido. 36º com 126 pontos. O que nos leva, neste momento, ao nosso campeonato, que é, em primeiro lugar, On Purpose com 3.818 pontos. Em segundo lugar, Abu Dhabi Scam F1 Team com 3.720 pontos. Em terceiro lugar, Team One com 3.679. Atenção que tanto o primeiro como o segundo já usaram o Mega Driver. Já. Eu estou em 11º lugar e ainda não mexi na equipa, nem usei Mega Driver, nem Wildcard, com 3.484 pontos. Nem vais usar. E provavelmente vou-me esquecer. Depois temos a equipa do João em 24º com 3.292 pontos. E o Tiago está em 31º com 3.220 pontos. Quase a apanhar o João. Quase. Entretanto, Beatriz, já viste quem é que está em décimo? Em 10º lugar está Lay All Your Love on Lamy. Ai, adoro! Estes nomes estão a ficar cada vez melhores. João, tu viste isto? Como é que é? Diz lá. Lay All Your Love on Lamy. Nós temos as pessoas mais criativas, as pessoas mais criativas de Portugal ouvem o nosso programa, tenho a certeza. Claramente. Quem é que sai com estes nomes? I saw the signs. Lay All Your Love on Lamy. Estou aqui para estes... Marcos Laran Racing. Marcos Laran é um grande amigo meu. É de um grande amigo meu, gosto imenso. Está ótimo, continuem. Só a última nota antes de avançar para o próximo segmento. Raghunathan F1 Peak, só para dizer que eu meti, e quase toda a gente meteu o Carlos Sainz a Turbo Driver. É grande fã desta equipa. Que deu 10 pontos, acho eu, às pessoas. Este senhor tem Latifi a Turbo Driver, deu 16. E é só isto. Porque é uma nota, só esta nota. É só isto. Vamos ao casino, João. Bora. Epá, o casino... Está espetacular. Toda a sorte que eu não tenho no casino, tenho na Fantasy, não é? E no amor. Ora bom... João, foi muito querido a tua parte, já. Então, para ganhar, eu tinha metido 1000 paus no Leclerc, não correu bem. A Beatriz meteu 10 cêntimos no Max, portanto ganhou uma exorbitante quantia de 5 cêntimos. E o Tiago tinha metido 100 paus no Pérez e perdeu-os. Eu tinha metido 5.000 no Daniel Ricciardo. Teve a corrida mais miserável que há memória. Tentaste. A Beatriz tinha metido 4,90€ de dinheiro no mesmo Daniel Ricciardo e perdeu-os. Portanto, acabou com uma redonda quantia de 266€. Portanto, estavas com cêntimos antes, mas agora está redondo, que é bom. Estou bem. A gente gosta. O Tiago meteu 2.000 paus no Kevin Magnussen para acabar no top 10 e neste momento é bilionário, basicamente. Portanto, temos eu com 110.000 e trocos,
a Beatriz com 271 Estamos a dar e o vontade de Tiago apostar a sério. com 419 mil e trocos. Pá, não, porque repara, Não. eu acho que há aqui A mim uma. não. De todo, eu continuo com a minha Nós convicção pronto, que vem não temos vale a pena. nós pronto, vem temos de rever as regras, porque o top 10 é fácil demais ganhar muito dinheiro com o top 10. Portanto, temos de arranjar aqui outra maneira, porque se formos ver a quantidade de dinheiro que foi ganha pelos vencedores relativamente com as nossas apostas no top 10, tem sido. Este nosso casino beneficia a estratégia da AS, que é aquela estratégia Exatamente. que resulta uma vez em 20. Exatamente. Stay out, quando stay out, no matter what, e depois, quando resulta, é jackpot. É sério mesmo, é sério. Vai acontecer, é certo que um dia aquilo vai funcionar. É isso. Só tens a que sobreviver até lá. É isso. E pronto. Está a correr bem este campeonato. Este campeonato é melhor que o da Fantasy. E curiosamente é inverso precisamente às nossas posições na da Fantasy. Pois é, estás em primeiro, estou em segundo e Beatriz em terceiro. Isso. Assim fica tudo contente, percebes? Menos eu, que sou medíocre nos dois. Bem, vamos lá fechar então aqui o nosso programa. Vamos, que indo a conversa direitinho já vai então longa. para os Bardalhanço. Bardalhanço da semana. João, esbardalhanço esse que ocorreu em terras nacionais. Lá está. Portimão, o último fim de semana do European Le Mans Series, mais uma vez a fornecer-nos material para os Bardalhanços da semana. Desta feita na Michelin Le Mans Cup, que é tipo a segunda divisão. São só LMP3 a dar umas voltinhas. E o que é que aconteceu? Mais uma vez, os safety car restarts a criarem novos safety cars. É tipo um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas em safety cars. O líder da corrida decidiu, não sei porquê. Isso até faz sentido, que é, vais eliminando tantos carros até chegar a uma altura que já tens o número de carros suficientes para não baterem mais no restart. Exatamente. Survival of the fittest. Completamente. Outra less stupid. Portanto, o líder da corrida no safety car restart, ninguém sabe muito bem porquê, decidiu abrandar. O gajo que estava em segundo, que estava a pé a fundo, não é? Como era suposto, safety car restart, percebeu que tinha de travar para não ultrapassar antes da linha de meta e assim receber uma penalização. Portanto, trava a fundo ele próprio. E o gajo que vinha em terceiro ou em quarto, mas alguém que vinha disparado lá de trás, o Hugo de Sadelier, que há uns anos era piloto da LMP2, mas que entretanto ficou sem lugar, para não lhe bater, acaba a destruir o carro completamente contra a pit wall. Portanto, o segundo ano consecutivo em que isto acontece em Portimão. O ano passado foi também o nosso espardalhanço nesta altura do ano. Exatamente. E depois Estão a criar aqui um lugar cativo. Aquela altura do ano em que olha, a altura do Portimão e LMS, exatamente. E portanto, depois de ele rebentar com o carro todo, em que se ficassem as duas rodas da frente, provavelmente ter feito o chassi, mais do que provável ter feito o chassi todo, vem o resto do pack atrás. Portanto, há mais de 30 carros atrás dele que, todo um pandemónio, o pessoal a tentar não bater no rapaz e a bater eles próprios e portanto, a minha parte favorita deste vídeo é o gráfico de safety car aparece quando ainda está um acidente a acontecer. Portanto, tu ainda vês o pessoal a despistar-se, fogo e relva e tudo. E já temos o safety car. E já temos safety car, o gráfico. Não é o safety car, é o gráfico da televisão. Portanto, já houve tempo para a direção de corrida chamar o safety car e para o realizador dizer à Regi, olha, metem o gráfico de safety car. Portanto, isto foi uma coisa que se era melhor ainda, imagina, se fosse 30 segundos, o diretor de corrida estivesse ainda à espera, que não, peraí, que não pode haver mais um a bater. E agora manda, não vale a pena antes, agora podes ir. Pronto. Vão ver porque é bom. É aquela altura. Lá está, como vimos no último episódio, que é o tempo das porcheiras que dão Porsche. Exatamente. Bem, está feito mais um programa. Próxima semana temos México. É aquele programa em que prometemos sempre tequila, mas nunca há. E temos de fazer isto com tequila, claramente. Este ano não há desculpas. Tortilhas, nachos, tequila, tudo aquilo. Não, só tequila chega. Isto parece uma receita para o desastre.
Pá, porque este ano não há desculpa. Este ano isto é feijões, não pode ser agora a desgraça. Pá, Tá bem. é assim, eu não faço o Brasil como Marcos Frota, Alexandre Frota, se nós não bebemos tequila no próximo Está episódio. combinado, mim, já, está está feito. combinado, Tá- vamos tá a isto. fechado. Isto, lamento, mas não há Cada vez que capa tu de disseres malucos. assim, o Ricardo é um piloto bom, toda a gente bebe um shot. Está Oh combinado. meu Deus, vai correr tão mal. Bem, tenha uma boa semana. Até à próxima. Adiós. Is that a podium, boys? Is that a podium? That's a podium. Last place at the end of lap 1 comes home to win. What the this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it?